Se você tem a sua Bíblia nessa noite para o nosso primeiro culto, abra comigo no livro de Colossenses, escrito por Paulo, no primeiro capítulo desse livro para a igreja de Colossenses, começando no versículo 14, Colossenses capítulo 1, começando no versículo 14. Paulo escreve e diz: em quem temos a redenção. Veja bem de quem ele fala. Está falando de Deus, o Filho. Em quem temos redenção pelo seu sangue, não há outra forma. Estava falando com vários ministros terça passada, e o irmão me perguntou: o que você quer que eu te diga para os vários bispos e tal? E eu disse: diga a eles que a única forma de ser salvo é através do sangue de Jesus. A igreja não salva ninguém, o homem não salva ninguém, boas obras não salvam ninguém, através do seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Veja bem, vou repetir: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A União Soviética vai aprender isso qualquer dia. E muita gente nesse mundo vai também. Ele é a cabeça do corpo da igreja, que é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Eu quero usar como tópico nessa noite: será que Deus é culpado? É uma pergunta que nós não pensamos nos termos de Deus. Mas enquanto tentamos falar sobre esse assunto complicado demais, será que Deus é culpado? Culpado de quê? Dos problemas, das dificuldades, das guerras, da fome, da sede, da tortura, da ganância, da agonia, da desumanidade do homem para com o homem. A guerra que está acontecendo nessa noite em El Salvador, enquanto o comunismo tenta invadir o país da Nicarágua, as dificuldades no Afeganistão, problemas lá no Líbano. Será que Deus é culpado? Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, enquanto ministramos, eu peço que o Senhor nos ajude a pregar. Oro por todos que assistem pela televisão, que o Teu Espírito, a Tua presença e o Teu poder venham estar sobre eles. Deus, flua sobre essas ondas de rádio e de televisão com a unção do Espírito Santo. Leva a Sua palavra, nos unge para pregar e unge eles para ouvir e receber. Senhor, eu peço no nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Há quase 500 anos atrás, um homem pelo nome de João Calvino declarou que a presciência de Deus é baseada na predestinação. Veja bem, e que a vontade de Deus é a causa de toda coisa ruim que vem sobre esse mundo. Eu quero repetir. Ele disse que a presciência de Deus é baseada na predestinação. E que a vontade de Deus, ele disse, é a causa de todo mal moral. E então ele disse que Deus não tinha culpa alguma. Eu não acredito que a vontade
de Deus é a causa de todo o mal moral, acredito que isso é mentira. Tem outro ensino que vai ao extremo, que é totalmente o contrário do que acabei de dizer, que declara que Deus não pode saber o que não é, que não tem como Ele saber sobre o que não aconteceu. Eu também não creio nisso. Eu acredito que Deus pode saber do que Ele quiser saber. Eu acredito que Ele é onipotente, todo-poderoso. Acredito que Ele é onisciente, que sabe de tudo. Acredito que Ele é onipresente, está em todo lugar. Eu acredito que Ele sabe o que eu vou dizer antes de dizer, Ele sabe o que eu vou pensar antes de pensar. É o Deus que eu sirvo. Mas nós somos deixados com um problema perplexo que tem preocupado e impedido a humanidade desde o começo. Está resumido nas palavras de um dos grandes filósofos, Bertrand Russell, que morreu faz pouco tempo. E esse filósofo, sua conclusão, as respostas dele, de seus pensamentos sobre Deus, fez com que milhões de pessoas morressem perdidos. E eu vou tentar explicar. Ele falou que se Deus sabe de todas as coisas em relação ao passado, presente e o futuro, e se Ele sabe dessas coisas e Ele criou Adão, colocou Adão com Eva naquele jardim do Éden, sabendo que Adão e Eva iriam cair, e trouxeram sobre eles a maldição que seria uma praga sobre a humanidade e encheria a terra de sangue. Então ele disse que Deus era o culpado pelas guerras, pelas mortes, pelos assassinatos, pelos estupros, pelas dores, pela amargura que veio sobre esse mundo como se fosse uma garra sobre a humanidade desde aquele momento até agora. E ele disse também: será que Deus pode se considerar como alguém que recebeu uma recompensa através da vinda do Adolf Hitler e do chefe dos Hans, do Chow Mein, do Joseph Stalin, ou de um H-bombo, daqueles gases, daquelas câmaras de gases? Será que Deus pode se considerar como alguém que recebe uma recompensa pela criação desse mundo, sabendo que a cada 30 segundos que se passam, hoje, agora, 24 horas por dia, um garotinho ou uma garotinha, em algum lugar desse mundo, se deita e morre, porque não tem o que comer, morre de fome. Eles chamam de morte silenciosa. Agora, o Bertrand Russell, que tinha essa filosofia, que dizia que se Deus fez isso, então não quero servi-lo. Se Ele tem esse tipo de poder e não quero usar, e não quero ter nada a ver com Ele. E se Ele não tem esse tipo de poder, então para que eu quero servir esse Deus? Agora, todos vocês que estão aqui nessa noite, todos vocês me assistindo pela televisão, onde quer que você esteja, quem quer que você seja, se você pensa que você já se assentou e permitiu que sua mente imaginasse, pensar ou contemplar, meditar, sem dúvida alguma você se perguntou: por que é que Deus permite que essas coisas aconteçam no mundo? Se o conceito judeu-cristão de Deus estiver certo, que Ele é todo-poderoso com um poder consumidor que nós não podemos compreender,
Se os poderosos homens do mundo, caminhando nos seus caminhos malignos, por que é que Deus não faz algo a respeito dos problemas desse mundo? Você não tem que responder, mas na sua mente eu faço essa pergunta: você já pensou sobre isso? Você já se perguntou por que é que Deus não faz algo a respeito dos bebês que mencionei agora na África, em algumas partes da Ásia, que em algum lugar a cada 30 segundos que passam, um garotinho ou uma garotinha de 2, 3, 4, 5 anos de idade, muito fracos para caminhar, o corpinho deles magro, eu já estive lá, já vi, olhei com os meus olhos, eu segurei eles no meu colo, eu olhei os seus olhinhos, eu vi ali que o seu joelho era maior do que a coxa, do que a perna, eu vi eles morrerem de fome. Se deitarem e ficam fracos demais para se levantar e acabam morrendo. Você, imaginando, já pensou, por quê? Por quê? Por que existe esse ódio no mundo? Por quê? Talvez esse mundo podre, terrível, com a sua sujeira e seu pecado, talvez Deus deva dizer: vocês merecem isso, mas para bebês, criancinhas, que Jesus disse: deixe vir de a mim as criancinhas, que disse: a não ser que você se torne como uma criança, uma criancinha, você não pode entrar no reino dos céus. Muito bem. Que tipo de Deus você serve? Como Ele é? Quem é Ele? Por que é que Ele permitiu 6.000 anos de sangue, 6.000 anos de ódio, até que hoje, enquanto estou diante dessas câmeras de televisão, diante de vocês aqui no Canadá, o mundo está envenenado, está à beira de uma destruição nuclear terrível. É um barril de pólvora com o seu pavio aceso. Alguns meses atrás eu estava ali no Líbano, quando forças armadas israelitas entraram em uma caverna e pegaram tantas armas que eram suficientes para armar 1 milhão de homens, pronto para entrar em conflito no Oriente Médio contra a Síria e contra o exército palestino. Hoje nos Estados Unidos, nossa nação está desconcertada com o BPF, que não é suficiente para pagar pelos mísseis e pelos aviões caça. E a União Soviética faz com que seu povo morra de fome para construir mais mísseis. Finalmente, o homem se colocou em uma posição onde a pessoa não tem aonde se esconder. Não existe mais uma ilha onde ninguém a conheça. Finalmente, com a fumaça saindo daqueles mísseis, o homem chegou a um ponto onde ele pode teoricamente destruir o mundo inteiro. Será que é isso que Deus criou? Será que é isso que Deus planejou? Será que meu Pai Celestial se considera o arquiteto desse mundo terrível que vem como se fosse uma sentença de morte para as pessoas? Muito bem. Vamos voltar. Em Gênesis 1, 27 ao 31, nós vemos Deus criar esse planeta. Eu não sei quando foi, pregadores ficam argumentando sobre isso e cientistas também argumentam. Um diz que é 1 trilhão de anos de idade, o outro pregador falou que tem 6 trilhões de anos de idade. Eu não sei qual a idade disso. Eu tenho mais coisas para me preocupar. Se essa é a sua preocupação, tudo bem. Eu não estou preocupado com o que estava lá atrás, estou preocupado com o que está por vir.
Fora isso, Jesus disse que os mansos herdarão a terra. E não vamos herdá-la depois de ser destruída por várias bombas nucleares, uma terra que não é fértil, que é impossível de alguém viver nela. Não vai ser por aí. Há muitos anos atrás, quando Deus criou essa terra, Deus fez um julgamento válido quando Ele olhou para ela, depois de terminar de criá-la. Ele fez tudo, escavou os rios, escavou o mar, levantou montanhas. E esse planeta é lindo, independente de 6.000 anos de cicatrizes, independente da rebelião do homem contra Deus e de Satanás ser o príncipe desse mundo presente e fazer de tudo para acabar com ele, esse planeta ainda é lindo. Deus fez um julgamento válido e disse: Ele é bom. E quando Deus fala que algo é bom mesmo. Olha, Ele criou o homem, Ele criou esse mundo e depois criou o homem. E será que Ele criou o homem para ser o que ele é hoje? Será? Será que Ele criou o homem e criou esse mundo onde o homem iria ficar mais cheio de conhecimento e ter intenções mais malignas? Ele criou assim? Será que essa era a intenção de Deus quando Ele criou o homem no começo, no princípio? Muito bem. Deus poderia ter feito 3 coisas. Eu digo que poderia ter feito 3 coisas, Ele podia ter feito 4 milhões de coisas, mas 3 que nossa mente pode compreender. Primeiramente, Ele poderia ter criado seres que seriam incapazes de pecar. Isso não era problema para Deus. Ele poderia ter criado o homem, colocado ele no jardim do Éden, com uma constituição que seria possível do homem pecar. Ou se Ele não tivesse escolhido fazer isso, que Ele escolheu fazer, Ele poderia ter feito com que o homem não pecasse, guardado ele da tentação. Isso não seria problema. Você já se perguntou na sua mente, quando você está com as costas doendo, seus filhos estão chorando e a sua máquina de lavar quebrou e você não sabe o que vai acontecer depois? Você se perguntou por que foi que Eva comeu daquele fruto? Ou sei lá o que foi que ela comeu? Você já pensou nisso? Porque todos os problemas, todo o sofrimento, tudo que é dor vem daquela queda lá atrás. Porque Deus enviou Adão e Eva para um mundo perfeito, para um jardim perfeito, chamado de paraíso, e colocou todas as árvores do jardim. Deveriam ter milhares delas. Você podia comer da que você quisesse, come o quanto você quisesse, senão uma árvore. Não coma do fruto daquela árvore, pois no dia que você comer, com certeza você vai morrer. Agora, de que morte Deus estava falando? Será que era como se Ele pegasse algum tipo de veneno, colocasse em Adão, ele ia cair, ia morrer? Não. Ele não estava falando de morte física, estava falando de morte espiritual. E o que é morte espiritual? Isso é uma separação de Deus. E eu tenho algo para te dizer, jovens, me escutem nessa noite. Uma vida sem Deus é absolutamente sem significado, não tem nada de bom nela. Não há propósito nela, não há futuro nela, não há presente nela, não tem nada. A vida do homem, o preenchimento do homem, o ser do homem, tudo a ver com o homem, pertence a Deus, o Todo-Poderoso. Nele vivemos e nele somos alguém. Eu não quero me levantar e viver a minha vida a não ser que Jesus esteja em meu coração. Ela é minha vida, meu coração, meu sonho, Ele me deixa maravilhado, eu canto a respeito dEle, prego a respeito dEle, oro a Ele, amo a Ele de todo o coração, Ele é tudo para mim. Eu não sei o que seria sem Ele. Eu não recebo minha alegria de um programa de televisão ou de um projetor de filme ou as boates desse mundo. Isso vem de Deus, isso vem de Jesus, Ele é tudo para mim. Agora, eu nunca experimentei nenhum tipo de bebida alcoólica na minha vida. Nunca tomei cerveja, nunca tomei vinho, nunca tomei uísque.
Nunca tomei champanhe, nem gin, nem nunca tomei, sei lá, qual for a cerveja que você bebe. Nunca tomei uma Miller Lite ou Killer Lite. Nunca tomei nenhuma dessas. Mas se ficar bêbado com o vinho, pode fazer com que as pessoas fiquem felizes por alguns instantes. Eu conheço algo que deixa você muito mais feliz, algo que a humanidade já viu, testemunhou, experimentou. Eu não posso explicar. Se você pela televisão falar assim, eu queria que você escrevesse um livro sobre isso, me desculpe, mas nenhum homem pôde colocar isso em um poema. Eu não posso descrever ou colocar em uma fórmula. Eu sei que está em meu coração, me deixa empolgado e me eleva acima das trevas e coloca meus pés em rocha firme. Disso eu sei. Talvez alguns de vocês aqui, alguns de vocês pela televisão, você já usa droga pesada. E alguém disse assim, o primeiro sentimento que a heroína te dá, eu nunca senti, eu nunca usei droga pesada assim. As pessoas dizem que a primeira sensação quando você injeta heroína na sua veia, nada se compara. E aquele viciado em heroína sempre tenta sentir de novo aquela sensação que a primeira vez que ele usou ele teve. Mas nunca mais ele tem ela. E os homens matam seus amados por drogas. Eu não sei qual o sentimento, eu não sei como a pessoa se sente depois que cheira uma cocaína, eu não sei como a pessoa se sente depois que alguém usa heroína, eu não sei como nenhuma dessas coisas nos fazem sentir. E eu não quero saber. Por que você não quer saber, Jimmy Swaggart? Porque esse é o substituto barato e patético de Satanás para o que Deus tem, que vai encher o seu coração e sua alma para todo sempre. Glória! Estou vivendo na montanha, debaixo dos céus abertos. Estou bebendo da fonte que nunca vai secar. Eu estou comendo maná do céu. Eu estou vivendo na terra de Beulah. Glória! O que eu tenho, os metodistas de antigamente tinham. Os batistas tinham quando eram chamados de batistas loucos. É sério. Você batistas aqui não sabiam que o seu apelido era batistas loucos? Sabe por quê? Porque tinha algo na sua alma que o mundo não entendia, o mundo não conseguia entender, o mundo não podia entender, ou o mundo não podia compreender. É o que os meus avós pentecostais tinham, que o mundo olha para eles e a maioria deles também é visto assim pela igreja, mas glória a Deus porque eu tenho, você tem, muitos pela televisão tem, e é uma alegria incomparável e cheia de glória que ninguém pode descrever. É o que faz você olhar para um caixão e dizer, não é o fim, vou encontrar com ele no ar um dia. Aleluia! É o que faz você olhar para esse mundo todo amaldiçoado pelo pecado e dizer, diabo ainda não acabou, pois o campeão dos campeões, Jesus Cristo, está para entrar nesse ringue e ele está voltando. E quando ele voltar, ele vai voltar com cura em suas asas e vai voltar em poder e glória. E ele está voltando para reinar e governar. Glória! Aleluia! É o que faz você acordar à noite e dizer, obrigado, Jesus. É o que faz você bater o martelo no seu dedo, ao invés de xingar um palavrão, você glorifica a Deus. É o que faz você louvar quando o mundo está chorando, e você chora quando o mundo está sorrindo, pois você está chorando de alegria. E você pode dizer, Jimmy Swaggart, eu não sei nem do que você está falando. Pobrezinho você, hein? Bem, eu sou da igreja. Eu aprendi até a cantar. Bom para você. Aleluia, você encontra Jesus, você recebe Jesus em seu coração, na sua vida, na sua alma, na sua canção, à noite, de dia, de manhã, de tarde, tudo é Jesus. E Deus disse, Adão,
se você comer daquela árvore, é o que a humanidade sempre faz. Você fala, a culpa é de Deus, Ele criou ele assim. Todas aquelas árvores ali e uma, mas ele tinha que comer daquela. Porque alguns de vocês, você pela televisão faz o que você faz. Você pode dizer, Jimmy Swaggart, agora você está chegando à conclusão, por que Deus criou o homem dessa forma? Muito bem. Mas e se ele tivesse criado somente seres incapazes de pecar? Pense no que eu estou falando. E se no passado, quando ele criou Adão e soprou sobre aquele pó, e Adão se tornou alma vivente, e se ele tivesse criado ele incapaz de pecar? Agora, antes de responder essa pergunta, e com a ajuda de Deus eu vou responder, o que você está vendo, o que Deus criou foi o melhor que o céu podia criar e foi perfeito. Porque se Deus tivesse criado o homem incapaz de pecar, o homem ia ser um pouco maior do que as botas. Pare para pensar. Ele seria um pouco mais que um animal, um pouco mais do que um escravo, um pouco mais do que um robô. Vi uma propaganda no jornal outro dia, que eles estavam falando a respeito desses robôs. Eles fazem deles magros, fazem eles gordos, fazem eles altos, fazem eles baixos, fazem de tudo que é jeito. Tem luz em tudo que é lugar, tem botãozinhos e você tem um controle remoto, e hoje em dia estão até falando. Mas tenta segurar a mão de um. Não, quando Deus criou a humanidade, Deus criou o homem, alguém perfeito, da melhor maneira que podia ter sido criado. E se Deus criou o homem incapaz de pecar, pense nisso, Ele, que só é capaz de fazer o que é certo, não teria escolha. Eu quero repetir, só Ele é capaz de fazer o que é certo e ao mesmo tempo fazer o que é errado. Eu quero repetir, acho que você ainda não entendeu. Somente Ele é capaz de fazer certo algo que ao mesmo tempo pode fazer o que é errado. Não há como criar alguém que pode fazer o que é certo sem a capacidade de fazer o que é errado. Você pega esse pódiozinho de ferro que está aqui, com a Bíblia em cima. Quando esse culto acabar e amanhã voltarmos aqui para o povo da televisão, os produtores, os diretores, para arrumar a música e tal, eu não vou subir aqui e dar um tapinha nesse pódio e falar, bom trabalho ontem à noite, viu? Eu estou muito agradecido pelo que você fez, foi maravilhoso. Que pódio bonzinho. Eu não sei o que fariam aqui no Canadá, mas nos Estados Unidos eles iam jogar uma camisa de força em mim, ou me esconder em algum lugar, porque esse negócio é programado de uma só forma. Só pode fazer isso, não há sentimento nele, você sabe. Agora, se Deus tivesse feito o que muita gente quer que Ele tivesse feito, Ele teria parado toda a possibilidade de mal, mas ao mesmo tempo Ele teria parado tudo de bom que poderia ser conquistado. Entendeu? Agora, e se Deus tivesse criado Adão e providenciado o poder para guardar Adão de uma tentação, sem colocar a árvore no jardim, tivesse criado o homem em um ambiente perfeito, onde não havia uma oportunidade ou escolha de fazer o que era errado, mas volte para a maldição daquela árvore. Você já parou para pensar, eu queria não
ter que passar por uma tentação? Já pensou nisso? Todos vocês assentados aqui me assistindo pela televisão, a tentação vem e ela te pega, e ela te prende, ela vem e te morde. Eu li hoje mesmo que, pensa no que eu estou para te dizer, criancinhas da quarta série, 10 anos de idade, 25% delas estão bebendo, meninos da quarta série, em escolas dos Estados Unidos. Na maioria das escolas dos Estados Unidos, não sei do Canadá, 25% bebendo. Eu não estou falando assim de ir para um bar, mas bebem cerveja, bebem vinho, bebem o que derem para eles. Para continuar com a minha ilustração aqui, quase todos eles dizem que há uma certa pressão exterior sobre essas crianças de 10 anos de idade. Tem uma pressão grandiosa para que eles fumem maconha, que usem pílulas, que bebam cerveja, bebam vinho e até mesmo uísque. Meninos de 10 anos, na quarta série, 25% deles nos Estados Unidos, em nossas escolas públicas, estão bebendo ou fumando maconha. E a maioria deles dizem que fazem isso porque as pessoas à volta deles dizem assim: você tem que fazer, você precisa fazer isso para ser um de nós. Isso é tentação. Satanás está começando cedo. Pense nisso. Todos vocês nesse lugar passam por tentações. Todos nós muitas vezes já desejamos que essa tentação não existisse. Mas escute com atenção, a tentação é absolutamente essencial para o desenvolvimento moral. Eu não gosto, você não gosta, e a palavra de Deus nos ensina a orar: Senhor, livra-nos do mal, não me deixe cair em tentação. Mas essa pressão que vem contra nós, você, rapaz, quando você é adolescente e você fica de pé aí, eu já passei por isso também, eu sei. E todos à sua volta estão dizendo: faça isso. Você precisa de muita coragem para se levantar e dizer: eu não quero fazer isso. E eu quero te dizer algo: mães e pais pensam que vocês têm tentações, vocês não têm nada se comparado com esse adolescente aí. Estão passando por todos os ataques do inferno como nenhum outro adolescente já passou por ele na história da humanidade. E não são muitos deles que vão conseguir vencer, mas esses que conseguirem vencer vão mudar esse mundo. Aleluia! Aqueles que conseguirem mudarão o mundo. E se gostamos ou não, é essencial que o desenvolvimento moral aconteça. E é através da tentação que nós chegamos em uma posição de ser um vencedor. Nós vencemos a tentação. É por isso que no livro de Apocalipse, constantemente nós vemos: aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Alguns de vocês aqui agora, muitos me assistindo pela televisão, vocês estão tremendo e você não sabe se vai conseguir vencer ou não. É algo tão difícil que você está para desistir. Irmão, eu quero te dizer algo: Satanás se tornou um mestre. Ele tem milhares de anos para fazer as suas obras de tentação. Mas o Jimmy Swaggart vai te dizer: através de você mesmo, de sua habilidade, da educação, da cultura, do talento, você nunca vai vencer essa tentação. Mas se você se segurar nas mãos de Jesus Cristo e crer em Deus, ainda em meio a essa tentação, Ele pode fazer com que você vença, no poderoso nome de Jesus, através do sangue do Cordeiro. Glorifique ao Senhor com palmas. Jesus Cristo se aperfeiçoou através do seu sofrimento. Eu sei que hoje não estou pregando um evangelho lindo. Eu sei que hoje, nessa época de 1980, estamos aprendendo que quando você vive para Deus, você menciona as fórmulas corretas, faz a coisa correta, e você nunca vai ter problemas, nunca vai ter dificuldades, nunca vai ter uma prova, nunca vai haver uma provação.
Eu ouvi uma mulher dizer outro dia, esposa de um pregador, ela disse que é pregadora também. Ela disse: eu não me preocupo com tentação, eu nunca sou tentada de forma alguma, o diabo nunca me dá problema, tudo para mim é uma maravilha. Mandei uma carta para ela com o endereço do céu. Porque ela só pode viver lá. Porque você vai sofrer perseguição se estiver nesse mundo. Você está contra o seu adversário, o diabo, e Deus podia ter criado você de uma forma que não pudesse ser tentado. Mas Ele está transformando você em algo melhor do que isso. Ele quer que vocês, jovens, se levantem no pátio da sua escola, ou ali num restaurante, ou onde quer que você vai, olhe para os seus amigos, ou seja quem for, e diga: você pode fumar maconha se quiser, você pode beber cachaça se quiser, mas eu não faço isso, eu vivo por Deus, sirvo a Jesus Cristo. Deixem eles dar risada de você, zombarem de você, mas se você fizer isso, você vai ser tão forte quanto as montanhas, porque você está ancorado em Jesus. Ele quer que você, homem de negócio, que quando você pega o contrato em suas mãos e que você faz mais dinheiro se você quebrar as regras. Eu conversei com um pregador outro dia, foi tremendo. Ele me fez algumas perguntas: por que é que isso é assim, assim? Por que é que isso é assim, assim? Por que é que isso é assim, assim? E eu disse assim, e ele continuou: eu quero saber. Você quer saber o que ele me perguntou, mas eu não vou te dizer. E ele disse: eu quero que você me diga. Eu falei: mas você vai ficar chateado. Não vai não. Mas quando eles falam que não vai, pode suspeitar. Aí ele continuou perguntando e eu disse. Eu falei: as pessoas não têm tanta certeza que podem confiar em você. Aí ele falou: como assim? Falando com um pregador, hein? Aí eu fiquei sentado ali, eu fiquei olhando para ele, mas eu falei: sei lá, eu não sei como explicar. Estávamos dirigindo no carro. Eu falei: bem, aí eu comecei a pensar: se você tivesse dinheiro vivo e ninguém soubesse que você tinha, o governo não sabia, sua família não sabia, ninguém sabia, você pagaria imposto em cima desse dinheiro? E ele falou: meu Senhor. Eu falei: o quê? Aí ele falou: eu tenho $30 mil em dinheiro vivo em uma caixinha no banco e ninguém sabe que eu tenho. O Espírito Santo, assim, foi aonde ele precisava ir. Ele quase deixou a dentadura cair. E ele perguntou: como você sabe? Eu fiquei rindo, falei: eu nem sei do que você está falando. Aí ele falou: eu estou lutando com essa tentação já faz meses. Incidentemente, ele pagou imposto em cima daquilo. Você pode até ver que ele ficou aliviado. Pregadores não fazem coisas erradas. Diz amém aí, gente. Estou tentando te explicar uma coisa. Isso aqui não é uma vida sem lutas, não. Não importa o que pregaram para você, o que te ensinaram, que tudo vai dar certo, sem problema algum. Você vai enfrentar os poderes das trevas. E sabe de uma coisa? Você está num treinamento como se fosse no exército, porque Jesus está te transformando em um rei, te transformando em um soldado, transformando em algo forte. E um dia, deixa eu te falar, não vão ser os andropovs ou essas pessoas que vão governar o mundo, mas é você que vai governar esse mundo, e Ele está te transformando em um governador. E não é ruim para você. Paulo orou 3 vezes e disse: Deus, tira esse espinho da minha carne. E Deus disse: minha graça te basta. Então Deus podia ter criado o homem incapaz de pecar,
de uma forma que ele não sofreria nenhum tipo de tentação. Mas se ele tivesse feito isso, você nunca ia se desenvolver como deve. Muito bem, mas e se Deus tivesse nos criado com uma vontade, um poder de escolher, que fosse suficientemente forte para resistir? Você tem a capacidade de pecar, as tentações existem, mas você tem uma vontade que é forte demais. Eu me lembro quando eu era criança, eu sempre, não é muito assim hoje em dia, mas quando eu era uma criança, se você me trancasse em um armário, fechasse a porta, a força da minha vontade durava isso aqui, ó. Eu saía dali e fazia uma porta se não tivesse uma. Força de vontade. Deus poderia ter feito isso, mas olha só, uma vontade por definição não pode ser feita para escolher só um curso. A escolha é a natureza da vontade. Se você tem uma vontade, não importa quão fraca ou forte seja, a natureza simples de uma vontade é o poder de escolha. Se você não tem esse poder, você não tem uma vontade, e você tem uma vontade. E para Deus criar, eu digo criar, mas para Ele criar um homem virtuoso é impossível até mesmo para o onipotente. Deus não pode te fazer virtuoso, Ele não pode te fazer santo através de uma criação, senão através do sangue do seu Filho Jesus. E terminando, quando você vê tudo que já aconteceu, você tem um país maravilhoso, e sei que vocês agradecem a Deus por ele. Eu tenho um país maravilhoso, com todos os seus problemas. Todos nós somos abençoados. Somos abençoados. Mas existem muitos nesse mundo que não têm essas bênçãos. E quando você olha para tudo isso, o pecado, o sofrimento e a dor, você tem que se perguntar: será que o bom vale mais do que o mal? Seria possível que Deus fez essa pergunta para si mesmo? Vale a pena? Porque a maioria do mundo, escute com cuidado enquanto termino de pregar, a maioria da humanidade que viveu nessa terra morreu e foi para o inferno. A maioria das pessoas que estão vivas hoje, 4,4 bilhões de pessoas na face do planeta Terra agora, a maioria deles vai para o inferno. E como você sabe, Jimmy Swagger? Eu sei porque Jesus falou que o caminho que leva à perdição é grande e muitos seguem esse. O caminho que leva à vida é estreito e poucos o encontram. Eu agradeço a Deus por muitas das virtudes que os mormons têm, mas um mormon, um dos principais professores que ensinava lá em Brigham Young, me falou outro dia, disse assim: eventualmente todos serão salvos. Alguns vão estar em um nível mais baixo, outros em um nível mais alto. Eventualmente todos eles vão ser salvos, ele falou. E a única forma que a pessoa pode se perder, podem haver mais do que isso que eu estou dizendo, mas o que ele me falou foi essa aqui: é fazer parte da igreja mormon, ou então alguém te mandar para fora daquilo ali, ou você sair daquilo ali. Quando você faz isso, você blasfema o Espírito Santo, você não pode ser salvo. Eu falei: Senhor, se esse for o caso, é só nunca fazer parte da igreja mormon e você tem a garantia que está salvo. Não entenda mal, você que me assiste pela televisão, eu não estou zombando do povo mormon, não é isso não. Eles têm muitas boas qualidades, mas não são todos que serão salvos. Jesus morreu no Calvário, mas até mesmo Deus não pode forçar o povo a ser salvo. Eles têm que vir porque querem, usando seu livre-arbítrio. E fazer parte de uma igreja não salva ninguém. É segurando naquela mão de Jesus, na sua, espiritualmente falando, aceitando o que Ele fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, que salvou a sua alma. É a única forma de conseguir vencer. Essa vida pode trazer dores e amarguras gigantescas.
Olha, eu quero enfatizar mais uma vez: a maioria de vocês tem um lugar pelo menos decente para morar, mas a maioria desse mundo não tem. Mas não julgue até acabar. Deus sabe que vale a pena, porque Ele pagou um preço muito alto por eles no Calvário. Quarenta e 43 anos atrás, em uma cidadezinha na fronteira do país do Antigo México, uma cidadezinha com o nome de Rio Honda, Texas. Eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe estava doente com pneumonia. Meu pai também estava com pneumonia e vi 2 homens, o meu tio e um pregador da Assembleia de Deus, um debaixo de um braço e outro debaixo do outro, ajudando ele a sair do carro, e meio que arrastaram ele a uns 30, 40 pés. Eu me lembro, nunca vou esquecer, eu tinha 5 anos de idade e fui andando atrás do meu pai. Ele estava chorando. Estávamos muito distante de casa. Família e amigos estavam a centenas de milhas de distância e o meu irmãozinho tinha morrido. Morreu com pneumonia. Eu vi aquele caixãozinho. Quando eu nasci, meu cabelo era branco, loiro, bem clarinho. Do meu irmão nasceu com o cabelo negro, pretinho. E eu sempre me perguntei como ele seria se tivesse vivido. Às vezes eu imagino, penso muitas vezes. Mas sabe, Deus olha para cá e enxerga muito mais do que nossa vista finita pode ver. E Ele me viu ali, de pé naquele lugar, com 5 anos de idade, quase 5. Ele me viu ali, olhando para aquele caixãozinho, muito jovem para entender o que estava acontecendo. Ele viu minha mãe e meu pai, que estavam a 1000 milhas de distância de casa, correndo de Deus, sem querer servi-lo. Ele viu tudo aquilo. Ele olhou adiante e viu esse ministério que alcança o mundo, com milhares e milhares e milhares de pessoas que já aceitaram a Jesus. Ele viu isso. Ele viu minha mãe e o meu pai que não queriam servi-los, e se não tivessem vindo para Ele, eu não estaria aqui nessa noite. Eu não seria salvo. Se eles não tivessem se quebrantado e aceitado a Jesus, eu ia ter acabado em uma boate em algum lugar, tocando piano em algum buraco do inferno, vamos dizer assim, com uma garrafa de vinho barato. Deus sabia disso tudo. Porque veja bem, a minha mãe e meu pai não conheciam a Deus. Eu não nasci em uma família que ia para a igreja, que ia para a escola dominical, que amava a Deus. O meu pai até aquela época nunca tinha visto uma Bíblia na vida dele. Nunca tinha pisado na porta de uma igreja, nunca. Pela primeira vez ele ouviu o Evangelho. Pela primeira vez ele viu uma Bíblia. Pela primeira vez ele ouviu a palavra de Deus escrita e pregada. Convicção do Espírito Santo veio sobre ele, ele correu. Deus sabia que a minha mãe e o meu pai resistiriam e lutariam contra ele. E ele levou o meu irmão. E eu não sei que tipo de recompensa esse pregador vai receber quando chegar na glória. Eu suspeito que muitas avós e avós que eu nunca vi, que oravam por mim diariamente, vão receber a maioria da glória. Eu suspeito que minha esposa vai receber a maioria da glória. Mas o pouco que eu receber, aquele irmão que está na glória vai ter parte nela.
porque ele entregou a vida dele. Ele não sabia, ele era criança, mas a vida dele foi tirada, assim como qualquer um outro. E eu tenho que olhar para isso tudo nessa noite diante de você. Eu tenho que dizer, nessa linda cidade do Canadá, não tem sido fácil, e não está sendo fácil agora, mas vale a pena. Vale a pena. Você pode não saber ou entender todas as coisas que aconteceram, mas se você segurar na mão dele, Deus vai sair dessa vitorioso. Isso aqui não vai acabar em nada. A justiça vai prevalecer. Aleluia. Glória. Vai haver um dia que o conhecimento do Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Vai haver um dia que homem nenhum vai dizer, eu sou aleijado. E ninguém vai dizer, estou doente. Vai haver um dia, quando o choro vai bradar, morte, aonde está o seu aguilhão? Morte, onde está a sua vitória? Aleluia! Vai chegar um dia quando vamos abaixar nossa espada e nosso escudo perto do rio e não vamos mais estudar guerra. Vai ter um dia sim. Vai ter um dia quando Ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos e não vamos mais chorar. Esse dia vai existir. Deus não é culpado. O inimigo de nossa alma, Satanás, é aquele que mata e rouba e destrói. Abaixe sua cabeça, por favor. Aleluia. Glória, 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 glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia ao Cordeiro. Aleluia ao Cordeiro, aleluia. Deus, nosso coração está faminto e sedento por esse instante que virá. Eu oro nessa noite por toda pessoa que está nesse lugar, toda pessoa que assiste pela televisão, querido Deus. Eu oro por eles, para que eles não venham aceitar o presente, mas venham olhar para o futuro. Que Ele venha colocar a mão deles na mão daquele que sabe de tudo. Ele está nos ajudando. E Senhor, obrigado pelo privilégio de Te servir. De cabeça baixa e olhos fechados. Eu não sei o que está em seu coração, mas Deus sabe. E pode ser que algumas pessoas estejam aqui hoje presos. Existe uma semente de amargura em sua vida. Sim, você é cristão e ama Jesus, mas você perdeu um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, alguém que você ama, e você está ressentido com Deus, pensando, Deus fez isso, Ele podia ter evitado. Outros de vocês talvez estão aqui nessa noite, outros de vocês pela televisão. Você olha para esse mundo que está fervendo com ódio. Tempos trabalhosos viriam nos últimos dias. E você pensa, onde é que Deus está? Aonde Ele está? Por que Deus não faz algo sobre isso? Talvez alguns de vocês aqui nessa noite não estejam vivendo por Ele, porque sua mente está distorcida e você creu em uma mentira. Você acreditou em uma mentira. Escuta aqui. Um Adolf Hitler, um Joseph Stalin. Aquilo não é a obra de Deus, é de Satanás. O que Deus está fazendo vai durar para todo sempre. Quantos aqui nessa noite, com milhares de pessoas, quantos podem levantar a mão e dizer, Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo da maneira correta. Estou na direção errada. E eu quero repetir,
Irmão Swagger, não estou vivendo bem. Estou na direção errada. As coisas na minha vida não estão indo bem. Preciso de Deus e de oração. Algumas das coisas que você mencionou, já perguntei muito sobre isso antes. E já pensei, se as coisas são assim, então tudo vai afundar. É melhor eu fazer o que eu quero. Meu irmão, isso não vai afundar. Deus vai restaurar isso aqui. Quantos aqui nessa noite podem levantar a mão falando: ore por mim, eu não vou te envergonhar, prometo isso para você. Preciso de oração, não estou vivendo bem. Ore por mim, levante sua mão, eu quero ver. Ali há uma mão, outra mão ali, continue levantando. Outra mão ali, mais uma ali, continue levantando suas mãos, por favor. Nas arquibancadas, rapidamente, quantos podem levantar a mão? Continue levantando. Eu não estou vivendo bem, estou vendo as mãos se levantando. Muito obrigado, continue orando por mim. Continue levantando as mãos. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todos de pé, se levante, por favor. Eu quero pedir o Tomás e as meninas para cantarem. Vamos fazer tudo o que podemos para tocar sua vida e levar você para Jesus Cristo, para que você se coloque totalmente nas mãos de Deus. E eu sei que existem centenas de pessoas que amam a Jesus de todo o coração aqui nesse lugar, e eu quero que você me ajude em oração. Quero que você creia em Deus comigo, para que a convicção do Espírito Santo venha estar sobre toda a vida e todo o coração. Enquanto pedimos todas as pessoas nesse lugar que levantaram as mãos, eu quero que você desça. Como mencionei, não vamos te envergonhar, eu prometo isso. Quero que você venha e fique de pé aqui. Quero que mães tragam filhos não salvos. Quero que pais tragam filhas não salvas. Eu quero que filhos tragam pais não salvos. Quero que esposas tragam maridos não salvos. Maridos tragam esposas não salvas. Imponha a mão sobre o ombro do seu amigo que não tem Deus e traga-o aqui. Venha com ele enquanto eles cantam. Todos que levantaram as mãos, desça agora. Sing it again, Thomas, sing it again. Come on now. I'm coming home. We'll wait for you up at the bleachers, the balconies, the main floor, the side, the front, the back. Come on. He loves you. Come on. Precious arms of love, sweet Jesus, I'm coming. I'm coming, Lord, I'm coming home. Sing it again, Thomas, sing it again. Sing it with them, congregation, sing it as they come. Thomas is still coming. Keep singing it, please. I'm coming home. Coming home. Never more to roam. Open wide thine arms of love, Jesus. Lord, I'm coming. Just
one more time. Sing the chorus just one more time. Are there others as God speaks to your heart? Glória a Deus, aleluia, Deus, louvado é o nome de Jesus. Vocês pela televisão, eu quero que vocês escutem com atenção, assim como esses que estão aqui. Eu quero que vocês olhem para o irmão Swagger, por favor, todos vocês. Existem muitas coisas na vida que eu não posso garantir para você. Esses homens de Deus que estão aqui também não podem. Mas existem algumas coisas que eu posso. E é o seguinte, que é o mais importante. Que se você entregar sua vida totalmente para Deus. Olha, quando Jesus disse àqueles discípulos, que ainda não eram discípulos, mas estavam para se tornar discípulos, siga-me, e você determinar em seu coração hoje, Jesus, de agora em diante eu vou te seguir. Meu coração, minha vida, meu passado, meu presente e meu futuro é seu. Posso garantir a você a vida eterna. Por quê? Porque a Bíblia diz que é assim. Está ali. E você pergunta, o que eu tenho que fazer para receber isso? Somente uma coisa. Você pode me dar $1 milhão se você tivesse, eu não posso te dar nem um dia de vida eterna. Você pode fazer parte de toda a igreja aqui, respeitamos e amamos essas igrejas, mas não salva ninguém. Mas se você aceitar Jesus em seu coração, porque veja bem, o cristianismo não é uma religião. É um relacionamento com Jesus Cristo. É um relacionamento com um homem. E esse homem é Deus. Muito bem. Eu vou fazer a oração do arrependimento. E vocês me assistindo agora, onde quer que você esteja, no Brasil, Honduras, El Salvador, no Peru, Uruguai, Paraguai, Filipinas, Japão, Austrália, partes da África, em todos os Estados Unidos e aqui no Canadá, ou em outras partes do mundo. Vou fazer a oração do arrependimento. E eu quero que você ore comigo. Quero que você diga, agora repetir palavras não podem fazer nada para você. Mas se você acreditar de todo o seu coração e crer em Jesus, você vai receber o que Ele prometeu, vida eterna. Abaixe sua cabeça agora e feche os olhos. Você pela televisão agora, abaixe a cabeça e feche os olhos. E vamos orar. Eu quero que você repita em voz alta depois que eu falar e creia de todo o coração. Querido Deus dos céus, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados, como tenho vivido, as coisas que fiz. Eu peço nessa noite que o Senhor me perdoe e me limpe e me lave com o Teu sangue precioso de toda injustiça, de acordo com Tua santa palavra. Romanos 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, com meu coração e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive. Eu aceito a Jesus Cristo nesse momento em meu coração. Eu aceito a Ele como meu Salvador, como minha vida, como a porta para o céu. E de acordo com Sua palavra, se eu acreditei, eu estou lavado, eu estou limpo
estou redimido, estou transformado, de acordo com sua palavra. Nesse instante, eu estou salvo. Praise the Lord.